contatos com o cinema foi fazendo parte do Bavardage e foi uma experiência muito única. Eu consegui perceber algumas diferenças em relação ao que eu quero produzir na minha carreira profissional futuramente. No teatro, enquanto eu tenho que projetar a minha voz à plateia, diferente do cinema, eu tenho que conhecer a técnica do microfone, da captação do som, a questão da luz, a questão da câmera, onde eu posso limitar o meu movimento, onde eu preciso ficar parado, onde eu preciso ficar estática e apenas mostrar essas emoções através do meu rosto. Bavardage foi a minha terceira experiência trabalhando com audiovisual de fato aparecendo na tela. Eu não gosto tanto, eu gosto mais de ficar na produção, mas foi uma experiência bem bacana. Tive a sorte de ter o Marcelo Reis, né, como diretor, e ele é um cara que me conhece bem. O pessoal fala que eu sou o Schwarzenegger, né? Eu sempre me interpreto a mim mesmo nos papéis. Foi assim em Esse Foi o Nosso Melhor. E foi assim em Bavardage, mais ou menos também, né? Eu não gosto de admitir tanto porque o Kael é um personagem um pouco polêmico, né? Um pouco polêmico no mínimo. Vocês podem lembrar da cena, o discurso contra as atitudes que as pessoas têm no dia a dia. Afinal, o curta se trata realmente disso, né? De quando a gente fala, mas a gente propriamente não faz nada em relação ao assunto para mudar alguma coisa. Por uma ideologia que vocês, na realidade, só engrandece o próprio ego de vocês. Saiu de uma forma cômica, saiu de uma forma leve, eu acho, e ilustrou bem um personagem que a pessoa pode xingar aqui, a pessoa arrombada, né? Bavardage é o quinto curta que a Jagunço faz. O segundo que eu cheguei a ser o protagonista de novo, porque o primeiro que a gente fez, que é o Calça Erguida, acabou que fui eu, dos protagonistas. Depois disso eu fiquei num processo muito de só aparecer de trás das câmeras, de trás das câmeras não, mas como personagens menores, que era só para ocupar o espaço. Como no Relatório de Anomalia, eu fiz 2 figurantes, o Caneta eu era só entregador. Atuar é uma coisa que eu quero fazer, eu quero aprender. Tava tendo uma contradição nisso antes, porque eu mesmo não me botava na frente para fazer isso, porque eu fico mais na edição, querendo ou não. E como eu não sou um ator de fato, eu não tenho confiança em chegar e dizer, não, deixa o ator aqui, porque não sei o quê. Mas nesse, o diretor, o Marcelo, né, acabou que eu fui incumbido deste trabalho. União, dá um like aí. Eu gostei muito porque eu me senti muito confortável com a galera que estava fazendo a produção. Foi algo que foi feito, digamos assim, de uma forma natural. Eu não me senti muito pressionada. Um pouco antes a gente já tinha tido um assim, um dos atores o meu amigo. A outra a gente já tinha trabalhado um pouquinho também, mas aí a gente foi no contato do dia, foi quebrando esse gelo, a gente foi se acostumando um com o outro. Então acho que isso ajudou bastante na hora de ter esse entrosamento entre cada um dos atores. De novo, eu cumprimento assim. É interessante que a gente se propõe a produzir além da sala de aula, porque nossas aulas ainda são um pouco limitadas às vezes. A gente de vez em quando tem cadeiras que são 90 horas, às vezes são só 60, e por incrível que pareça, 60 horas às vezes não é muita coisa. Eu escolhi o curso de audiovisual pensando no que eu vou fazer nessa área, profissionalmente. Então, por isso que é para mim interessante manter tudo que eu aprendo e aplicar isso tanto nas aulas quanto em trabalhos que eu vou ter ou simplesmente por hobby. E aí que acho que o Jagunço entra, porque a gente tem uma equipe que pensa bem igual nesse sentido, de por que a gente vai deixar de fazer algo diferente, bacana, só porque não é para aula. Eu sempre falo que a Jagunço, antes de ser uma empresa de fato, a Jagunço é um grupo de amigos, então tudo que a gente faz tem que ter leveza. O propósito principal é a gente se divertir e aprender com os nossos erros. Poderia dizer que a gente errou muito no Bavardage, mas isso não aconteceu. Eu acho que foi o projeto em que a gente mais sabia o que a gente estava fazendo, o projeto que mais trouxe um nível técnico, um nível de relação entre direção, produção, entre elenco, estava bem próximo. Eu acho que tudo se uniu perfeitamente e culminou na vitória da Gato, né? 2, 3, Bavardage.
Pra mim, principalmente, o que mais pegou, o que mais valeu assim pra mim foi estar com essa equipe, sabe? Essa equipe que topa tudo, que entende o que a gente fala, que a gente tem uma química muito boa em relação às nossas ideias, então tudo isso contribuiu para que a gente pudesse ter esse resultado, sabe? Que foi além do nosso esperado, inclusive. E é isso. Eu queria fazer uma história que ela passasse essa falta de importância que a gente dá a certas conversas, a certos diálogos que a gente tem, principalmente diálogos importantes, como envolvem, assim, mudança de vida, mudança de comportamento, personalidade, coisas que acabam atrapalhando o nosso crescimento como ser humano, ou então nem tanto. Às vezes só o que a gente está incomodado e quer mudar. Bavardagem, foi a palavra que me chamou a atenção pela sonoridade dela, basicamente significa falar até babar, porque dá exatamente essa impressão de fala sem propósito, um diálogo que ele não leva a lugar nenhum. E esse é o ponto-chave do curta, né? Eu nunca fui alguém fã de roteiro, na verdade eu sempre detestei roteiro desde que eu entrei na faculdade. Eu sempre detestei muitas coisas, eu nunca fui um aluno bom de fato, sempre é muito mais pela resenha ou pela obrigação. É aquela história, né, da criança mimada, diz que não gosta de uma comida sendo que ela nunca provou. Eu acho que esse foi o meu caso um pouco. Desde o Calça Erguida, eu sempre fico nessa parte de fotografia, porque é uma área que eu realmente gosto, que eu evolui muito desde o primeiro, que é o Calça Erguida, para o último que a gente fez, que foi o Café. Mas falando do Bavardagem mesmo, esse teve um pouco menos de influência minha, um pouco mais do diretor, o Marcelo. A gente ficou mais se entendendo nesse ponto de ficar dividindo esse trabalho, do que ele queria que tivesse em cena, de como é que ia ser a fotografia. Eu ajustava em cima do que ele pensava. Apesar de eu ter ficado menos livre, ainda assim eu tive minha liberdade de poder chegar aí decidindo, tipo, eu pensei desse jeito. Ou quando ele mesmo fazia de um certo modo, eu pensava, que tal a gente fazer desse jeito também? Apesar de eu considerar a fotografia dele ser menos importante do que os outros elementos, como a edição mesmo, a gente repara que a edição é super diferenciada, tem inserts diferentes, tem as partes da trilha diferentes para cada personagem, momentos, mas ainda assim a fotografia tem um papel importante até por quesito das cores. A gente trabalha muito com sombra, luz, direção de arte também entra um pouquinho também na fotografia, porque vai trabalhar com as cores, então também tem um pouquinho disso. Eu prefiro muito acompanhar as gravações no set, não só porque eu estava atuando, claro, mas até em quais eu não atuo. É muito bom porque você já tem a noção completamente do que foi feito, mais ou menos a sequência das cenas. Então, na hora que você vai garimpar ali os arquivos, ainda que esteja organizado pela produção, tipo, em pastas, a gente organiza tudo certinho. E outros também, organiza tudo certinho, mas eu acho que é muito importante você acompanhar isso porque você tem uma noção muito melhor. Uma outra produção que eu participei, eu estou participando editando, eu tive esse grande problema, foi nisso que eu percebi a importância de ter uma claquete. E, de fato, que a minha presença no set não chega a ser só por estar lá. De fato, me ajuda depois na pós-produção. Além de que, claro, o diretor, o Marcelo, a gente se entende muito na hora que a gente está fazendo essa edição, que ele faz ao meu lado. Então, é um processo muito bom, que tem essa troca. Eu idealizei, de primeira, toda a cena do Elmo, toda a cena inicial do curta, né? Porque a gente tem a presença de letterings, a gente tem essa interação da gente como criador, né? A gente conversa com quem está assistindo o curta, a gente está dando a nossa opinião, está dando o nosso ponto de vista em relação ao que o personagem está fazendo ali. Então é uma interferência direta e a ideia do Bavardagem surgiu nesse ponto, fazer essa edição que conversa com quem está vendo. Olha, você já imaginou até onde vai um sabão? Eu tô falando do Bavardagem. O personagem, ele surge, uma ideia que já foi muito passada na televisão, né? Que é aqueles comerciais do Bombril, aqueles comerciais de produtos de limpeza, que eram passados principalmente no SBT, pelo Lombardi. Então o Lombardi foi uma grande inspiração para o personagem. Eu sempre fui muito apaixonado por televisão. Então, ter a chance de trazer essas minhas referências pro Bavardagem foi uma coisa assim que me deu minha identidade, né? Então o personagem, ele é uma parte da minha identidade. A primeira aparição do personagem, do comerciante, né? É quando o Elmo tá tendo aqueles lapsos mentais, ele tá tendo muita dificuldade e aparece no fundo da televisão. Não começa com alguma coisa que faz sentido, é uma imagem que tá ali para cumprir espaço, mas tem um significado ali por trás. E no final essa construção ajuda a entender que o Bavardagem, na verdade, é um filme que vai se tratar das divergências e muitas vezes como a vida não faz muito sentido. Você tem aquele personagem que no pós-crédito vai apresentar um comercial
e vai apresentar uma coisa caricata sobre, por exemplo, ironizando um assassino em série, ou algo assim. E sempre com aquele sorriso no rosto, o terno bem alinhado. Constrói, nesse momento específico, toda a estrutura que o Bavardage quer dar, que é do caos, da desordem. Porque eu tinha assistido Pulp Fiction, né? Tanto quanto recente, na época que eu estava escrevendo, e isso me inspirou um pouco. Então, basicamente, o formato do Bavardage, o porquê ele é assim, vem muito disso. Desde a criação, desde que a gente chegou pensando de se reunir com o Marcelo, ele teve essa ideia e eu cheguei, nossa, isso é definitivamente uma ideia que eu realmente quero fazer e é uma ideia para o Jagunço. Eu acho que não tem uma forma mais de definir visualmente o que é o Jagunço se não for para esse curta. Por isso que ele me anima sempre de ver. Eu fiquei sabendo que o curta, né, lançou no YouTube, não porque eu vi, né, a informação da Jagunço, mas porque um colega meu do meu período, do CACEM, falou, nossa, tu foi muito bem no curta. E eu falei, que curta? Como assim? E aí depois eu vi, né, a publicação da Jagunço, que o curta tinha sido colocado no YouTube. Então, isso de uma certa forma mostrou que eu consigo trabalhar bem no cinema também, para além do teatro. O primeiro personagem, que é o do Elmo, que é o Daniel, quem faz a atuação. Eu pensei no personagem um pouco mais desligado, assim, né? Um pouco mais no seu mundinho, na sua expectativa de se apaixonar e tudo mais. Essa experiência que todo mundo passa algum dia. E eu construí o personagem pensando, né, em alguém que pudesse atuar de maneira mais singela, mais juvenil, digamos assim, também. E o Daniel, ele veio como essa opção pro Elmo, né? O personagem do Elmo mesmo, ele é o clássico cara que levou fora a guria, ele tá passando por uns problemas amorosos, assim. Talvez seja uma coisa fútil, mas ele precisava falar disso. A vida dele virou isso, basicamente. Mas talvez seja uma imbecilidade. E é isso que ele faz. Ele descobre no processo, reclama disso e leva um carão disso. Além de falar as besteiras dele, de reclamar das besteiras dos outros. Bavardage é isso. Em relação à personagem da Gina, né, a Giovanna Brusaca, ela tinha atuado em um curta que eu tava no dia das gravações e eu achei bem legal ela, pela personalidade e tudo mais, e então resolvi chamar, né? Resolvi chamar para fazer parte desse contexto, desse curta. É o tipo de personagem que eu já tive contato com dentro da minha vida acadêmica, né? Cotidiano, no dia a dia. E é muito comum a gente ver esse tipo de pessoa nos corredores da faculdade, nos corredores do ambiente acadêmico. Eu lembro que quando eu fui ler, né, um pouco sobre a Gina e pensar como meu corpo agiria, né, de acordo com a personalidade dela, eu pensei, nossa, ela é muito insuportável. Eu não deixei isso me limitar, de certa forma. E quando eu fui gravar a cena de um pequeno monólogo dela, né, eu preciso achar alguma forma que minha voz tenha uma modulação para que quem está assistindo entenda ao lado da Gina também. É algo que a gente, como ator, estuda bastante para que as pessoas que vão consumir a nossa arte também entendam o nosso personagem. E o personagem, por último, que é o do Kael, eu basicamente não quis fugir muito da personalidade do Hudson em questão de modo de falar, de modo de fazer piadinhas, porque eu acho muito difícil achar alguém, ainda mais de primeira, assim, que soubesse exprimir essa energia, sabe? Esse sarcasmo que ele pessoalmente também tem quando a gente tá tendo conversas e tudo mais. Então foi muito um personagem pensado para ele. É isso? Eu tenho que ir até o final? A escolha dos atores foi muito bem acertada nesse quesito, porque os atores conseguem exprimir exatamente essa essência dos personagens. Bom, o Marcelo, ele é muito meu amigo e ele é um excelente diretor. Ele me deu esse espaço para eu construir meu personagem. O meu personagem não foi pensado por ele, foi pensado por mim mesmo. E eu pude trazer essa minha personalidade para dentro do set. Então, o roteiro inteiro é meu, baseado em roteiro de televisão, em roteiro de comercial. A gente tinha essa capacidade de desenrolar no momento, ou de trazer piadas, inventar piadas no momento ali que não estavam no roteiro em si que eu passei para ele aprovar. E alguns diretores talvez não levassem isso em consideração ou pedissem para regravar, né? Se é para ajudar realmente a construir o roteiro, eu acho que ele também, mesmo não sendo amigo, deixaria que a gente fizesse essas mudanças. Eu realmente não tinha expectativa nenhuma, sabe? Eu só quis testar, eu quis experimentar o que eu conseguiria fazer, o que eu conseguiria criar, o que eu, junto com a minha equipe, conseguiria executar nesse sentido. E foi algo que
realmente rompeu minhas expectativas. Eu estava esperando que a gente saísse sim com um trabalho bom, mas não tão bom quanto foi. Eu acho que o processo de escrita do roteiro, o processo de gravação, ensinou muitas coisas para mim, para a equipe, sobre como melhorar, como desenvolver mais. Eu tenho orgulho de ter sido meu primeiro curta. Eu acho que a gente consegue fazer coisas muito melhores e muito mais legais. É o que eu gosto de expressar. Ele é único, ele fala as coisas muito sérias, mas do jeito dele, que é como a gente tenta tratar sempre o Jagunço. Desde o primeiro, do Calça Erguida, que a gente trata um tema sério, mas de forma meio descontraída. Eu acho que cada experiência conta cada vez mais para que a gente se forme como bons profissionais e faça um trabalho legal aqui no Maranhão. A gente sabe que o cinema aqui no Maranhão, apesar de ter muitas pessoas boas, é uma coisa que não tem tanto fomento, que não tem tanta visibilidade. E nessas iniciativas como o Jagunço, eu acho que podem servir como uma maneira de inspirar pessoas a produzirem seus próprios curtas, tirarem as suas ideias do papel. Nós da periferia produzimos arte, sim. E essa arte não deixa de ser boa, não deixa de ser excelente. Só que a gente não enxerga isso, justamente porque a nossa arte não está nesses locais, não estão nesses espaços. O teatro, ele vem muito nesse espaço de ser coletivo, de olhar para as minorias, de olhar para o preto, de olhar para o gay, de olhar para a galera em situação de rua, de olhar para os ninguéms, né, da sociedade, para a galera marginalizada, de valorizar o seu trabalho, de ganhar em cima disso, de ter o reconhecimento financeiro, mas reconhecimento de que também, cara, eu estudo muito e sou boa nisso e preciso fazer com que pessoas enxerguem isso também. A gente vê durante as trajetórias, ao longo desses 2 anos, um crescimento tanto temático, histórico, quanto um crescimento técnico. Então, hoje em dia, a gente tem câmera, a gente tem microfone, temos alguém que pode ser o diretor, alguém pode ser o roteirista, a gente tem atores que não vão dirigir. Não surgia, não tinha isso no início. E isso trouxe a gente até aqui, como a gente está sendo hoje. A gente está gravando isso com uma câmera profissional, 2 câmeras profissionais pegando outro ângulo, temos luzes, temos pessoas aqui que podem construir essa narrativa. E isso é trabalho de amigos. Isso são trabalho de pessoas que estão aqui para um bem comum. Eu acho que o Bavardagem, porra nenhuma, além de uma boa memória, porque eu acho que a gente tem sim que aproveitar o sucesso das nossas coisas, o quanto aquilo vai bem, a gente tem sim que aprender com aquilo, levar aquilo para nossa vida, mas se a gente ficar olhando só para trás, a gente não consegue se focar para construir algo novo. Eu estou muito nesse processo de escrever roteiros novos, de desenvolver universos novos, então eu não fico olhando muito para o Bavardagem. Eu acho que assim, o período que ele teve de estar na minha vida, ele esteve. Daqui em diante, novos projetos, novas experiências e novas conquistas também, para a gente dar Jagunço. Ao seguida, eletroanomalia, caneta, esse foi o nosso melhor. Bavardagem é o quinto curto. Tá, 3, 2, 1, gravando. Eu tenho que abrir? É sério? É isso? É isso? Tá bom, tá bom? Ei. Vamos agora, Uma última frase. É o Jags Rei.